Você acredita que um único olhar pode derrubar um império de arrogância? A história que você está prestes a ouvir começa com um desejo impossível. Uma escrava, sonhando com um tecido de rainha. Ela está prestes a ser publicamente humilhada pela mulher mais poderosa da cidade. Mas fique até o final, pois o que acontece a seguir é uma lição inesquecível sobre poder, silêncio e justiça. Você vai testemunhar o exato momento em que a humilhada se torna rainha, sem precisar dizer uma única palavra de vingança. No coração empoeirado e febril de Tijuco Preto, hoje Diamantina, sob o sol implacável que castigava as terras de Minas Gerais no auge do século XVIII, o ar era denso com o cheiro de terra seca, especiarias e a ganância dos homens. As ruas de pedra irregular eram um teatro a céu aberto, onde a opulência dos barões de diamante desfilava sobre a miséria invisível dos que arrancavam as pedras da terra. Nesse cenário de contrastes brutais, uma jovem escrava chamada Chica parou. Seu corpo, acostumado à labuta sem fim, encontrou um momento de imobilidade diante da vitrine mais deslumbrante da cidade, a do armarinho do Senhor Valadares. Dentro da moldura de madeira escura, protegido pelo vidro mais puro vindo da metrópole, repousava um rolo de seda azul. Não era um azul comum. Era a cor de um crepúsculo de inverno, um tom profundo e vibrante que parecia conter a própria alma do céu. Para Chica, era mais que um tecido. Era a promessa de um mundo inalcançável, uma beleza que sua pele, marcada pelo trabalho e pelo preconceito, não tinha permissão para tocar. Seus dedos, calosos e fortes, pairavam a centímetros do vidro frio, um abismo social, separando seu desejo da realidade. Do outro lado da rua, sentada em uma cadeira de jacarandá na varanda de sua casa, estava Dona Efigênia, a esposa do principal magistrado da comarca. Seus olhos, pequenos e duros como duas pedras de cascalho, fixaram-se em Chica. Para uma mulher de sua estirpe, cuja identidade era forjada pelo luxo e pelo poder de humilhar, aquela cena era uma afronta pessoal. Uma escrava, vestindo um vestido simples de algodão cru, com os pés descalços e empoeirados, ousando cobiçar um artigo de luxo destinado à mais alta nobreza. A visão era um insulto à ordem natural das coisas, uma pequena rebelião silenciosa que precisava ser esmagada. A indignação de Dona Efigênia era um veneno que ela saboreava lentamente. Ela se levantou, seu vestido caro e pesado farfalhando como uma declaração de sua importância. Atravessou a rua com a arrogância de quem possui o chão que pisa, suas damas de companhia seguindo-a como um rastro de sombras cervis. Ela entrou na loja do Senhor Valadares, não para comprar, mas para caçar. Chica sentiu a mudança na atmosfera antes mesmo de se virar. Sentiu os olhos da mulher rica queimando em suas costas, uma presença fria e cortante, mas ela não recuou. Havia em seu silêncio uma fortaleza, uma dignidade que as correntes jamais conseguiram aprisionar. Com uma calma que enfureceu ainda mais suas observadoras, ela se virou e entrou na loja. Seu passo era suave e firme sobre o piso de madeira polida, um contraste gritante com a hesitação que se esperaria dela. O cheiro de perfumes franceses, cravo e tecidos nobres enchia o ar, um aroma de um mundo que havia apenas como uma ferramenta. Dona Efigênia sorriu. O palco estava montado, a plateia atenta. Sua voz, deliberadamente alta e carregada de escárnio, cortou o ar da loja. Senhor Valadares, veja que absurdo! Esta criatura ousa sujar sua vitrine com os olhos. Ela se aproximou de Chica, circulando-a como um predador. O desprezo em seu rosto era uma máscara de superioridade. Decidida a transformar a audácia da jovem em uma humilhação pública e inesquecível, ela elevou o tom para que todos os presentes pudessem ouvir.
Eu lhe proponho um desafio, Senhor Valadares. Se esta escrava tiver como pagar por um único fio desta seda, um mísero fio que seja, eu mesma lhe presenteio com o rolo inteiro. Faço essa promessa diante de Deus e de todos vocês. O silêncio na loja tornou-se pesado, quase sólido. Os outros clientes, damas da alta sociedade e comerciantes, viraram-se, seus rostos, uma mistura de curiosidade e crueldade. O espetáculo da humilhação era o melhor entretenimento de Diamantina. O senhor Valadares, um homem de ombros curvados e medo crônico dos poderosos, engoliu em seco. Seus olhos iam de Dona Efigênia para Chica, seu rosto pálido de pavor. Mas Chica não se abalou. Sua postura permaneceu ereta. Seus olhos, grandes e escuros, encontraram os de Dona Efigênia, calmos como a superfície de um lago profundo antes da tempestade. Não havia neles medo, raiva ou súplica. Havia uma serenidade que desarmava. Ela ignorou a provocação direta, a ofensa calculada. Em vez disso, surpreendeu a todos. Com uma voz clara e melodiosa, que parecia pertencer a outro lugar, ela perguntou diretamente ao dono da loja: qual o preço do tecido? A pergunta pairou no ar, tão inesperada que por um instante ninguém reagiu. Depois, uma onda de risos abafados e cochichos maldosos percorreu o ambiente. A audácia era inacreditável. Dona Efigênia sorriu com mais força, sentindo a vitória próxima. O dono da loja, gaguejando, citou um valor astronômico. Uma soma que poderia comprar a liberdade de uma dezena de homens. Uma pequena fortuna que a maioria dos ali presentes não veria em uma vida inteira. Chica ignorou os risos. Ela se aproximou do balcão, seu olhar fixo na seda. Com uma reverência que parecia quase sagrada, ela estendeu a mão e tocou o tecido. O contato foi breve, mas cheio de significado. Então ela disse, mais para si mesma, mas alto o suficiente para ser ouvida: que curioso, a cor me lembra exatamente os olhos de um certo contratador de diamantes. Um homem de gosto muito particular, que aprecia a beleza nas formas mais inesperadas. Um arrepio percorreu a espinha do senhor Valadares. A menção ao contratador não foi vaga. Em Diamantina, só havia um homem com poder para ser chamado assim. Um homem cujas vontades eram lei. O medo do comerciante se transformou em um terror gelado. Nesse exato instante, como se conjurada por suas palavras, a porta da loja se abriu. O barulho da rua pareceu morrer. Um homem imponente, de roupas finas cortadas em veludo escuro e uma postura de autoridade inquestionável, entrou. Era João Fernandes de Oliveira, o contratador de diamantes, o homem mais rico e poderoso de todo o Brasil colonial. O poder emanava dele como calor, silenciando os sussurros, endireitando as costas, baixando os olhos de todos. A loja prendeu a respiração coletivamente. João Fernandes não olhou para ninguém. Seus olhos, da mesma cor da seda azul, varreram o local e encontraram apenas uma pessoa. Ele caminhou diretamente até Chica, seus passos firmes e deliberados. O mundo pareceu encolher até se resumir ao espaço entre os dois. Com uma ternura que chocou a plateia e desfez a realidade como eles a conheciam, ele tocou o rosto dela. Sua voz, quando falou, era um trovão suave, íntimo e possessivo. Encontrou algo de que gostou, minha Francisca? Com um sorriso sereno que finalmente se abriu em seu rosto, ela apenas apontou para a seda azul. Dona Efigênia sentiu o sangue fugir de seu rosto. O chão, sob seus pés, de repente pareceu instável. O mundo que ela conhecia, com suas regras claras de poder e submissão, começou a desmoronar em tempo real. A escrava que ela tentava esmagar era, na verdade, a mulher amada pelo único homem a quem todos temiam e obedeciam. João Fernandes virou-se lentamente. Seu olhar encontrou o do senhor Valadares, que tremia visivelmente. A voz do contratador era calma, mas carregada com o peso de uma ordem irrefutável. Prepare para presente.
Não apenas este rolo, mas todo o seu estoque de sedas, brocados e rendas, e mais. Ele fez uma pausa dramática, seu olhar passando friamente por cada rosto chocado na loja. A partir de hoje, este estabelecimento tem uma nova proprietária. Ele se virou novamente para Chica. O nome dela é Francisca da Silva, e todos aqui, a partir deste momento, devem se dirigir a ela como Dona Chica. A revelação caiu como uma sentença de morte social para seus algozes. Chica, a escrava, a humilhada, era a verdadeira detentora do poder naquele lugar. Naquele instante, ela não era apenas livre, era mais rica, mais influente e mais temida do que qualquer um ali. A inversão de papéis foi tão súbita e completa que deixou a todos sem fôlego. O silêncio era agora a arma de Chica. Os olhos de Dona Efigênia se encheram de um pânico abjeto, a vergonha subindo por seu rosto em manchas vermelhas. Ela, que se via como o sol em torno do qual todos giravam, era agora um grão de poeira sob o olhar da mulher que acabara de insultar. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Chica então fez algo inesperado. Ela caminhou com a elegância de uma rainha até o balcão e pegou a pesada tesoura de ouro usada para cortar os tecidos. O som metálico e afiado do metal cortando a seda preciosa foi a única coisa que quebrou o silêncio. O gesto era simbólico, um corte com o passado. Mas ela não se virou com um olhar de vingança. Ela caminhou lentamente até a mulher paralisada pelo choque. Seus olhos não continham triunfo, apenas uma sabedoria profunda e antiga. Em vez de palavras de ódio ou humilhação, Chica ofereceu um gesto de misericórdia sublime. Ela estendeu um pedaço generoso da seda azul para Dona Efigênia. A verdadeira riqueza, ela disse, sua voz calma e firme, não está no tecido que cobre o corpo, mas na dignidade que veste a alma. Que isto lhe sirva de lembrança. O ato de piedade foi mais devastador que qualquer insulto. Foi um golpe de misericórdia que selou a derrota de Efigênia, expondo não a fragilidade de Chica, mas a pobreza de espírito da própria dama da sociedade. Chica então se virou, seu olhar procurando pela loja. Ela encontrou o rosto de um jovem ajudante, um rapaz que mais cedo, quando ela entrou na loja e todos a olhavam com desprezo, havia discretamente lhe oferecido um copo de água com um olhar de compaixão. Ela sorriu para ele. Você, qual o seu nome? O rapaz, trêmulo, respondeu. A partir de hoje, você será o gerente desta loja, respondeu ela. A gentileza deve ser sempre recompensada, pois é a moeda mais rara e valiosa que existe. Dona Efigênia finalmente se moveu. Ela saiu da loja em desgraça, cambaleando, carregando não um pedaço de seda, mas o peso insuportável de sua própria pequenez. As ruas de Diamantina, que antes eram o palco de seu poder, agora eram o cenário de sua vergonha eterna. Chica da Silva, a ex-escrava, permaneceu no centro de seu novo mundo. Não como uma vingadora implacável, mas como uma rainha coroada pela força de seu espírito indomável e pela grandeza de seu perdão. Ela olhou através de sua nova vitrine para a cidade que um dia a oprimiu, sabendo que havia conquistado algo muito maior que uma loja. Havia conquistado o respeito através da dignidade, pois a verdadeira nobreza nunca nasce do ouro, do sangue ou do poder, mas do respeito profundo que oferecemos àqueles que o mundo nos ensina erroneamente a desprezar. Comente, justiça feita, se você acredita que a vida sempre encontra um caminho. Se gostou, compartilhe com um amigo e deixe o seu like. Inscreva-se no canal Vídeos de Interesse.